A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais CCB Vila Bela, 9 de abril de 2025, às 20 horas. Palavra segundo Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma parte muito linda, o profeta Eliseu, né? Deus usava muito, né, irmãos? E a multiplicação veio nesta casa através da irmã que era justa, né? O marido morreu e ela não tinha como pagar as dívidas. E antigamente, irmãos, quando não conseguia pagar as dívidas, eles levavam os filhos como escravos, né? Para pagamento. Alguém tinha que pagar, né, o que devia. Então, Deus intercedeu por esta mulher, que é a viúva, né, o azeite da viúva, e Eliseu ali aumentou o azeite pela força de Deus, né? Mandou ela deitar as vasilhas. Imagina, irmão, essa mulher ficou rica, porque olha só, paga todas as suas dívidas e vivei do resto. Era muito dinheiro, abundância, né? E esta palavra é abundância na vida da nossa querida Irmandade. Vamos ouvir, irmãos? Na mesma comunhão? Coisa linda dos céus, viu? Vamos lá. Depois a gente Irmão, glória ao nome do Senhor. Muito conhecido, essa parte, irmão, bastante conhecido. Eliseu, irmão, era um homem de Deus, profeta do Senhor. Estava sem nenhuma pretensão, mas ele foi chamado, porque quando Elias, irmão, o Senhor já tinha mostrado que ele tinha que fazer três partes importantes, o Senhor ia levar embora. Uma deles era ungir um rei de Israel, outro na Síria, e depois ungir um profeta no lugar dele. E depois o Senhor tomou o caminho para né? Então, irmão, Eliseu estava lá lavrando, irmão, com a ajuda de boi, mas de repente Elias passou e lançou sobre ele a capa, irmão. Ele veio e matou aqueles boi, irmão, fez ali uma comida e ficou contente e despediu da família e seguiu o servo de Deus. E onde ele ia, irmão, ele dizia assim: viva o Senhor Deus de Israel, e não te deixaria onde foi o voo. E ele ia para todo lugar. E Eliseu viu, irmão, o poder de Deus que estava sobre Elias, e todo aquele poder, irmão, ele sabia que não era de Elias, mas era do Espírito Santo, era Deus que estava ali, para operar, para fazer todas as obras. Então ele seguindo, irmão, e no momento ele viu que o Senhor ia levar ele e falou para Eliseu: então pede o que tu queres e se te dará. E ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que é de ti. E ele falou: se me vires sendo tomado, assim será. E aí ele viu, não arredou o pé. Assim somos nós crentes. Nós não podemos arredar o pé daquilo que é de Deus, irmão. Não podemos. Não tem folga, não tem férias, não tem férias proibidas, não tem nada. Nós temos que seguir o Senhor dia e noite, irmão. Porque aqui é passageiro para nós e lá no céu é vida eterna, irmão. Glória. E perder essa vida eterna nós não podemos perder, irmão. Então, olha só, e Eliseu, irmão, viu ele subindo no carro de fogo e gritou: carros e cavaleiros. E naquela hora, irmão, o Senhor subiu com ele e ele deixou cair aquela capa caiu, irmão, ele pegou, e daquele momento em diante foi o sinal que Deus deu, irmão. Ele voltou para o Jordão e ele disse assim: aonde está o Deus de Elias? E bateu a capa, o Jordão abriu e ele passou. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E esse homem de Deus, irmão, o Senhor se usou em dobro de obras que fez com Elias. O Senhor pode contar o número de obras e o que o Senhor fez com ele, o dobro de obras. E aqui é uma das obras que Deus fez, irmão. Ele estava no lugar dele, a viúva passando aquela prova, irmão. No fim, perdeu o esposo, era um homem de Deus também, que Deus se usava. Mas tinha uma dívida. Quem é que não tem dívida aqui, irmão? Quem é que não tem um cartão? Quem é que não tem algum compromisso? É o que tinha com ele. Só que o credor era mau, né? Não queria perdoar, não queria ajudar. E os filhos, não sabíamos a idade, mas o exemplo para aqui eram filhos. E certamente, irmão, por certo, ainda não trabalhava, se trabalhava não conseguiu ainda manter. E ele queria tomar os filhos dela, irmão, em resgate dessa dívida.
E ela desesperou e não sabia o que fazer. O Senhor deu uma guia para ela: vai atrás do homem de Deus. É igual nós falamos aqui: vai na congregação e busca a palavra. Glória. Vai lá buscar a resposta, lá, Manaia. Busca que Deus fala, Santo é o Senhor. E fala, irmão, que nós não temos nada. Tem momento de levantar aqui na frente, mas o Senhor é aquele que fala nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. E ele foi, irmão, e ela clamou a ele e disse: olha, o teu servo temia o Senhor. Irmão, ele temia o Senhor. Temer o Senhor é essencial para o crente. O que é temer, irmão? É respeitar, é honrar, né, irmão? É valorizar, né, irmão? É manter uma vida, irmão, que te faz você digno mesmo, né? Que quando você está temendo o Senhor, irmão, ele está vendo que é uma sinceridade, não tem falsidade, porque Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. Glória a Deus, né, irmão? Deus olha por dentro. E o Senhor viu, irmão, que ela acabou dessa forma, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio ao credor levar meus 2 filhos para serem cegos. Irmão, naquela hora que falou que ele temia o Senhor, a porta abriu. Glória a Deus. A porta abriu. Veio o dom de Deus sobre ele, e ele já era tomado por Deus. E ele disse assim: o que te hei de fazer? Naquela hora da resposta da pergunta, irmão, que aqui tem uma exclamação, uma interrogação, ou melhor, o Senhor já deu a resposta na boca dele, né? E ele disse assim: o que não tens na tua casa? Ah, eu tenho só uma botijinha de azeite, não tenho mais nada. Ele disse: então tá bom, vai ser com esse pouco mesmo, glória a Deus. Eu vou fazer uma obra, glória a Deus, né? Volta lá para a tua casa, pegue vasos para os teus vizinhos, porque você não vai ter esse número de vasos. Enche a tua casa de vaso, fecha a porta, porque, irmão, tem coisa que não dá para fazer aberto. Tem coisa que é na nossa família, é a nossa oração, é a nossa comunhão, é o nosso segredo com Deus. Já pensou alguém que emprestou vaso e vê aquela mulher, irmão, pegou uma botijinha assim de azeite e começar a colocar, e ele fala: essa mulher ficou louca, perdeu o juízo, não tem juízo essa mulher, como é que esse negócio aqui vai encher? O primeiro que já era quase fosse grande. Irmão, o Senhor deu a ordem certa: fecha a tua porta sobre você e teus filhos. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Hoje Deus vai fechar a porta de alguma coisa ruim, irmão, que está atormentando a tua vida. Glória ao nome do Senhor. E Deus vai fazer um movimento e Deus será glorificado. Bendito seja Deus. E o Senhor falou isso, irmão, e ela creu. Não contendeu, não pediu número de vaso, só foi pedir. Enquanto teve vizinho, veio o vaso, e os filhos trouxeram os vasos. Os dois trabalharam por certo dia inteiro, pedindo vaso e trazendo. E depois, quando chegou em uma noitinha, certamente ela fechou a porta, deve ter feito uma oração, pegou azeite e falou: vou fazer o que o homem de Deus falou. E começou a derramar, irmão, e não acabava mais. Glória a Deus. Santas, irmão, olha, se a nossa mente conseguir chegar lá, irmão, como num filme, o que glória que estava ali, irmão. Aquela irmã, acho que estava assim, irmão, sem explicação, né? Pensando assim: como Deus é bom, como Deus é bom. Traz outro vaso. Como Deus é bom. Vai trazendo, vai trazendo. Como Deus é cheio de misericórdia. E foi enchendo. Irmão, hoje o Senhor vai encher todos os vasos que estão aqui. Santo é o Senhor. Você é um vaso de Deus. Deus vai te encher de azeite do céu, irmão. Aleluia! A tua oração será respondida. Bendito é o nome do Senhor. Porque, irmão, esse azeite que vem do céu é um segredo de Deus. Como é que Deus multiplicou o azeite, irmão? Me dá aí mais um vaso. Não tem, mãe? Na hora o azeite parou. E aí encheu de vaso, irmão. Ela olhou e falou: Senhor da glória, o que eu faço com isso? Espera aí, vou lá voltar no nome de Deus. Humildade. Podia dizer: vou fazer o que eu quero. Ele já falou, já fez a obra. Mas ela sabia reportar, irmão. Que humildade. Olha, Eliseu, conforme Deus pôs na tua boca, encheu tantos vasos. E agora, né, o que eu faço? Então vai, vende o azeite, paga a dívida logo e vive o resto. Irmão, para viver o resto, era azeite. Era azeite. Porque ninguém vai viver se não fosse uma quantidade grande, né, irmão? Que podia oferecer aquela casa. Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Santo é o Senhor.
Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos dividem o resto. Glória ao nome do Senhor. Senhor, irmão, essa palavra que é um segredo, tanto que eu já dei do irmão para aqui, mas hoje, irmão, uma coisa muito que Deus fala aqui, irmão, é nós termos o Senhor de verdade, no nosso falar, no nosso porte, na nossa roupa, nos negócios que nós fazemos, né, irmão? A sinceridade um com o outro. Por que o Senhor falou para aquele servo lá, irmão? Tu perdeste a primeira caridade. Porque quando o crente vem batismo, tudo é novo, tudo é bom, tudo é gostoso. Se precisar, ele dá metade do que ele tem, mas depois vai passando os tempos, passa a caridade, vai acabando. Vem a crítica, vem o enxergar diferente. Muitos começam a enxergar o que não é para enxergar, fica atribulado, cai a fé, cai tudo. Irmão, aonde tem mistura, Deus não habita. Uma vez foi, irmão, a minha mãe foi numa mocidade e veio buscar os dons na casa dela ali, irmão. E o Senhor, irmão, começou a derramar os dons. E ela via que o anjo vinha com o cálice, e quando ele jogava na cabeça, aquela água começava a manifestar a promessa. E chegou uma e não ia. E ela chegou, mas por que, Senhor? Falou assim, aonde a confusão eu não habito? Eu não habito. Não está crendo. Glória a Deus. E não deu a promessa, irmão. Não deu. Então, irmão, o Senhor não quer confusão, não quer mistura. Dentro de nós tem que ter pureza. Glória a Deus, né? E hoje Deus manda essa palavra. Glória a Deus. Eu tenho azeite que não acaba mais. Se você quer, você toca nessa palavra. Aleluia! Irmão, esse azeite cura, esse azeite liberta. Esse azeite aqui, irmão, ele pode fazer coisa que não passa nem na tua mente, irmão. Glória a Deus. E quando essas servas foi lá, nem passava na mente dela o que o Senhor ia fazer. Certamente pode ser que ele vai me emprestar um dinheiro, ou ele vai falar, deixa os teus filhos aqui para ninguém roubar eles lá, e você volta lá. Não foi diferente. Irmão, a providência que você pensa que vem por um caminho, Deus vai fazer vir por outro caminho. Porque os caminhos são de Deus, irmão. O Senhor tem caminho que nós não imaginamos. Glória a Deus. Irmão, os pensamentos de Deus são elevados. Glória a Deus, né? Ele anda por cima da nossa prova, não anda no meio da prova, ele anda por cima da prova. O Senhor anda por cima, enxergando tudo que está acontecendo. Ele não está no meio da prova. O Senhor não tem prova, não existe prova para o Senhor. O Senhor, ele anda por cima da tua prova. Glória a Deus. Olha, irmão, eu não sei, às vezes eu acho que acontece isso com o irmão Joãozinho. Deus dá uma coisa tão forte para nós, a gente não sabe se a humanidade está preparada para receber. Porque, irmão, o Senhor não está mais na carne, mas está em espírito. É a mesma coisa, irmão. Ele já está exaltado, né? Ele ainda tem a carne dele, tinha limitações, transporte. Irmão, imagina que aqui nós temos um microfone, se não falar alto ainda quem não escuta lá no fundo. Você imagina o Senhor no morro, gritando o dia inteiro, irmão, que dê aula, que mesmo já dei aula, irmão. A pessoa não aguenta a garganta, não aguenta. Por quê? Porque cansa, não dá mais, não dá. Agora imagina o Senhor o dia inteiro pregando, e todo mundo tocando nele, toca assim, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Agora ele foi, eu vou, mas eu mando o meu Espírito, glória a Deus. Irmão, hoje o Senhor já mandou o Espírito Santo, está aqui no nosso meio. Se você crê, toca na palavra. O azeite vai sair, a virtude vai sair, Deus vai fazer uma obra. Glória ao nome do Senhor. E nós não estamos pregando, irmão. Nós temos que contentar essa igreja fervorosa. É o Senhor que revelou essa palavra, glória a Deus. Revelou essa palavra. Eu creio, eu quero tocar também. Eu estou tocando no Senhor também, irmão. Eu sinto Ele aqui. Glória a Deus. Muitas vezes não fala a língua porque não consegue alcançar comunhão. Não consegue alcançar comunhão. Parece que está desligado. O Senhor vai ligar alguém que está desligado aqui hoje. Glória a Deus. Glória. O Senhor te liga pelo Espírito Santo. Te liga para você sentir a virtude da palavra. Porque João Batista, irmão, veio no Espírito de Elias. Ele tinha poder, quando ele falava, saía a virtude e o Senhor cumpria na hora. O Senhor cumpria, o Senhor amou até o holocausto dele, se oferecer do céu, irmão. Queimou tudo e os inimigos ficaram apavorados. Glória. Onde tem fogo, a serpente vai embora. Hoje Deus acende o
não pode esfriar, você tem que ter aquecimento de Deus. Irmão, até no exercício, a pessoa acorda que tem que esquentar o corpo. Se esquenta o corpo é bom, funciona o coração, funciona a circulação, funciona tudo. Tudo tem que estar esquentado, glória. Gelado não dá, glória a Jesus. Santo é o Senhor. E hoje o Senhor manda essa palavra. Glória ao nome do Senhor. Que tinha eu de fazer? Irmão, declara o que está no teu coração. Declara. Senhor, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu prometo que eu vou ser melhor. Eu vou ser isso, vou fazer aquilo. Se tu me der isso, eu te dou na tua obra. Se tu me fazer aquilo, eu quero também te servir aquilo. Eu quero fazer assim, assim, assim. É isso que Deus quer. Deus não quer. Aqui é terra dos vivos. Morto não tem vez aqui, glória a Deus. Você é vivo e Deus quer se usar de você. Deus quer se usar. E alamatia ramashala. Ramarabaya. Shurikia haramakatalaia. O Senhor quer se usar, irmão. Ah, mas eu sou assim, que você não é nada. Você é servo de Deus, servo de Deus. Esse negócio que você fica pondo embaraço na tua vida, é você que está pondo, porque o Senhor não está pondo não. Glória a Deus. O Senhor não está pondo. Podia até falar mais de lavoura, Senhor. Ele é homem da lavoura, está ajudando a família dele. Deixa ele, deve ter outro na cidade, não, irmão. O Senhor foi passando naquela estrada, o Senhor já mostrou, esse aí é que vai ficar no seu lugar, glória a Deus. Esse é que vai ficar no seu lugar. Unge ele, glória a Deus. E ele foi ungido, hoje Deus te unge com essa seita. Haja uma unção aqui, a branca da frente. Unção de Deus. Que o Senhor te unja hoje, glória a Deus. Que esse azeite poderoso, glória ao nome do Senhor. Aleluia. O azeite era tão glorioso, tão caro, tão abençoado, feito por Deus, que vendeu, pagou a dívida, envergonhou aquele inimigo, irmão. Ficou confundido, envergonhado, porque o dia que ele bateu lá, falou: vim buscar os teus filhos, já que você não tem dinheiro. Não, peraí, quanto é que meu marido devia? Tanto de juro está aqui, está pago. Glória, alamanaya, santo, irmão. Me lembrei agora. Vocês lembram os mais velhos, lembram do sítio do Pavão do Mundo? Outra vez que eu fui lá, com o irmão João, eu estive lá, e a gente ia lá, louvava a Deus, algumas vezes dava para congregar, e depois comia aquela sopa, cantava um hino lá, orava, depois ia embora. E um dia Deus preparou de congregar, e agora me lembrei, Deus mandou essa palavra, e o Senhor falou assim: alguém vai pagar a tua dívida. E o irmão João tinha uma família, irmão, que devia uma quantia alta para ele, e ele tinha dado tudo perdido, irmão. Naquela semana Deus fez pagar aquela dívida, e ele glorificou o nome do Senhor. Bendito seja Deus, santo é o Senhor. Você crê, irmão? Você crê que eu pago alguma coisa? Porque, irmão, o inimigo, ele lança para mesa, e depois sabe o que ele faz? Ele joga na cara. E aí você não tem como sair daqui, porque fica uma cobrança. Então hoje Deus paga. Sabe como é que Deus vai pagar? Ele vai mandar o fogo do céu aqui, vai queimar esse mal, e a tua dívida está paga, você está limpa de ânimo e limpo de ânimo. O Senhor te limpa. Vós estáis limpos pela minha palavra. O Senhor está limpando. Então, vai em paz para a tua casa, porque aquela mulher deve ter voltado alegre. Senhor, ele deu uma ordem, e eles, irmão, tinham uma reverência, tinham um temor sobre aqueles que estavam na frente, irmão. E Eliseu foi muito sábio. Então ele sabia tudo que Deus fazia com ele. Se Deus pôs na boca dele, Deus vai cumprir. Glória a Deus. Chegou em casa, já deu providência do que o Senhor falou. Pega logo os vasos, traz logo os vasos. E já trouxeram os vasos, irmão, e já começou o serviço. Fecha a porta aí, ninguém pode ver. O Senhor está fechando alguma coisa que o inimigo não vai ver. Glória a Deus. Quem vai ver é só Deus. É você e Deus, a tua família. Glória a Deus. E Deus vai ser exaltado. Deus nunca me deu essa palavra assim, mas hoje Deus está mostrando esta palavra. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E aqui, irmão, o Senhor põe claro quantos vasos eu tenho aqui, né? Quantos que deve ter? 400, 500? Será que todos os vasos estão preparados para receber o azeite, irmão? Será que todo mundo que entra aqui recebe o azeite mesmo, irmão? Não é fácil, não.
Mas hoje o Senhor me fala, vós sois vaso na minha presença. E o Senhor quer vaso de ouro, meu irmão. Glória a Deus, né? Tem vaso de barro, tem de prata, tem de ouro. Oxalá que Deus faça nós tudo vaso de ouro, meu irmão. Cheio de azeite. Porque quando alguém chegar e colocar a mão no teu vaso, vai falar, tem azeite aí, glória. Esse azeite é bom, glória. Esse azeite cheira, o azeite bom cheira longe, irmão. O azeite que é extra virgem, que é feito ali, irmão, natural, de verdade, ele tem um cheiro bom, vai longe o cheiro dele, glória a Deus. Bem-aventurado és tu, irmão, que é um vaso, então que Deus te manda, você cheira o cheiro de Cristo, glória a Deus. Não tem o azeite material, mas tem o azeite espiritual, tem a palavra, tem Cristo dentro de você. Oh, irmão, testemunhado que você está aqui, o que você está esperando? O que você espera desse mundo? Você espera desse mundo? Passar mais tempo? De repente, né, morte? Teve um porteiro da Vila Independência, saiu de uma visita, chegou em casa, comeu alguma coisa, deitou, não levantou mais. Irmão Roberto, já está descansando o seu Jesus. Ninguém sabe o que pode acontecer conosco, né? Às vezes um cara pega nós, às vezes acontece um assalto aqui, dá uma bala perdida, né, irmão? Outras coisas que podem acontecer. E nós ficamos protelando. Aí você sabe que Deus está aqui, mas você quer o sinal. A, B, C, D, F, G, H, todo sinal do mundo. Todo sinal do mundo. E o sinal está aqui, irmão. Aonde tem uma obra dessa? Irmãos de um lado e irmãos do outro. Um culto preparado por Deus. Tem uma ordem para tudo. É organista tocando meia hora para fazer a irmandade, entrar na comunhão. Aqui muitos não entram, irmão. Entra, conversa. Naquele zinho, o organista está lá tocando pelo Espírito Santo, aquele zinho gostoso, você não consegue sentir nem a presença de Deus na oração. Deus está ali, não está nem orando. Depois que o hino do silêncio, todo mundo sabe que tem que fazer silêncio, que vai começar o culto. Aí nós ficamos em pé. Irmão, abre o culto em nome do Senhor. Vamos receber o Senhor. Respeito, com tudo em pé. Glória a Deus. Tudo com respeito. Recebe o Senhor. Ficamos em pé e recebemos o Senhor. Aí vem os 3 hinos, nós cantamos os hinos. Vem a oração para suplicar. Deus dá oportunidade para o testemunho para ser agradecido. Depois o Senhor dá hino, manda a palavra, né, irmão? E o Senhor nos serve primeiro coisa do mundo. Quando ele vai ser tudo o que ele faz, ele vai responder e mandar. Vocês são a igreja. Isso aqui é o templo, isso aqui é o salão. Vocês são a igreja. Vocês que vão. A palavra é para a igreja. Você é a igreja. E a palavra vai junto com você. Ela vai junto com você, ela vai embora. Ela não sai mais de dentro de você. É tua. Essa palavra é tua. Você veio buscar, é tua. A palavra é tua. Recebe aí, irmão, a virtude do Espírito Santo. O dom de Deus que caia sobre ti. Glória ao nome do Senhor. Alamanai, uma consagração, irmão. E não conta o dinheiro que se gasta por se você soubesse quando os irmãos que não tem gente por aí. Esse dia meu irmão pediu para mim aí para que São Paulo desse ano. Deus está chamando um monte aqui na salinha, mas não tem teto, não tem nada. E muitos não tem Deus comer, irmão. Reparte o que você tem. Anda na primeira caridade. Faz tudo que Deus manda, irmão. Não vai te faltar nada. Você vem buscar uma confirmação e Deus está te dando uma confirmação hoje aqui. Vai que eu sou contigo, glória a Deus. Eu vou na frente, glória a Deus. E o meu nome vai ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a comunhão é tudo na igreja. Paulo foi numa igreja e falou: eis que eu vou aí comunicar um dom com vocês. Sabe, irmão? Essa parte é muito séria. Às vezes nós vemos que Deus quer curar do câncer, quer fazer milagre, às vezes a gente não está crendo. E até nós sentimos. Mas se a palavra sai daqui e ela bateu aí, não quer entrar, ela volta para cá. Glória a Deus. Para que ela saiba outro, glória a Deus. Mas que a palavra vai entrar no coração da irmã. Glória a Deus. Vai. E o Senhor é aquele que tem poder, irmão. Nós temos que ungir, temos que ficar na frente, pertinho, porque é físico, tem que pôr o dedo, tem que ungir. Mas o Senhor unge aqui que ele dá a palavra.
ela veio Você quer sempre seguir? comigo. Você quer que essa alguma coisa do céu? Deus vai ungir hoje com essa palavra. O azeite está aqui, glória a Deus. Fica na comunhão, Alamarada. Chinea, Mazaratinha. Único Jesus, santo é o Senhor, irmão. Estou sentindo uma presença muito forte agora. O Senhor te unja hoje aqui por esta palavra. Que a tua enfermidade fica aqui, seja material ou espiritual. E você vai sair outra pessoa. Você vai falar, eu sou a igreja, amigo, eu sou a igreja. Irmão, a igreja somos nós. O salão não recebe tentação, não recebe prova, mas não dá. Nós sabemos que cuidar dele, não tem manutenção, né? Você é inanimado, é uma tijolo, areia e pedra, e gesso, mas você não é ruim. Você foi feito por Deus, glória a Deus. Você só está vivo aqui porque quando tua mãe estava grávida, o Senhor soltou o Espírito Santo lá. Vou dar um Espírito para essa criança, vou dar Espírito. Se Deus não desse Espírito, nascia nato morto. Nasce morto, irmão, tem que fazer um documento e nascer morto, não tem vida. Mas é como se Deus pegasse o pedacinho dele e colocasse no ventre daquela irmã. Vai ter vida, vai ter vida. Hoje Deus está colocando aquilo que é dele dentro de você. Vai dar vida. Vida na tua alma. Vida na tua vida. Tem alguém aqui que não está vivendo, mas Deus vai te transformar. Glória a Deus. Viva o Evangelho, irmão. Viva a oração, viva o hino, viva o ensaio, viva a Santa Ceia, viva o batismo, viva os cultos, viva as orações, a managa, viva a viagem, glória, viva a glória, viva, porque se você me ver, irmão, você já é vivo mesmo, você já não morre mais, glória a Deus. Todo aquele que crê em mim, e depois o Senhor fala em outras partes, né? Que for batizado, será salvo. E aquele que crê em mim, nunca mais morrerá. Glória! Você já não morre mais, irmão. A nossa carne vai para o pó, mas o modelo é Jesus. Podem ver que ele não virou pó. Ele é o modelo nosso. Ele foi na sepultura, irmão, mas não virou pó. Ele, quando tiraram ele, irmão, o Senhor já estava transformando o corpo dele para corpo incorruptível. Tinha marca, tudo que ele precisava mostrar isso aí. A obra dele é muito grande. Ó, no final, ó. Você quer ver, ó, Tomé? Quem é o Tomé, irmão? Quem quer ver? Mas ele, o bicho não foi nele não, irmão. E ele não ficou lá não, irmão. Que ali ele só deixou e foi no espírito pregar os espíritos. Já saiu para trabalhar, porque ele é Deus. Você pensa que Deus morreu? As criaturas do mundo falam assim, Deus morreu, depois ressuscitou. Não, irmão, o Senhor só entregou. Ele venceu naquela hora que falou, entrega o meu espírito, irmão. Pagou nossos pecados e venceu o diabo na hora. Acabou. Você não manda mais. Agora eu entro e dou vida, glória a Deus. E o Senhor já entrou e você tem vida. Você entendeu, irmão? Tem que viver o Evangelho, viver o Evangelho. Essa coisa gostosa que todos nós sentimos, você tem que sentir sempre, glória a Deus. E não fica pedindo mais sinal, não. Pode tratar e ir para o batismo que serve esse Deus, glória. É o que o Senhor me revela, Deus seja louvado. Opa! Santo Deus, culto glorioso, Vila Bela, 9 de abril de 2025. Às 20 horas, palavra segundo Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. É bênção na vida do povo de Deus, é virada de cativeiro, é Deus falando com o seu povo. Ouça, irmão, na comunhão. Ouça na comunhão. Vá de novo no começo do vídeo e ouça na comunhão que esta pregação falou com a minha alma e falou com a sua. Tá bom? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a nação CCB.